chegar mais para frente, né, para eu olhar para o olho, né, quem está lá atrás, vamos chegar para frente, né? A gente está com poucas cadeiras aí, muitas cadeiras ocupadas. Eu consigo enxergar vocês. Essa luz aqui na nossa cara também é bem difícil de enxergar. Pessoal, né, na terça-feira o Elton me desafiou, né, a estar trazendo a palavra, e é sempre um desafio muito grande. É muito grande o desafio. Eu fico um pouco ansioso, né, um pouco nervoso. É uma responsabilidade muito grande, né, de estar aqui ministrando a palavra. E eu sempre penso o seguinte: eu não posso ministrar, eu não posso falar algo que eu não tenho vivido, experimentado, né? Então eu comecei a orar, comecei a buscar em Deus, na quarta, na quinta-feira, e foi uma semana bem cansativa para mim no trabalho. E somente hoje à tarde que eu tive realmente tempo para sentar, para escrever algumas coisas, mas o tema já estava no meu coração. E durante a semana orando, né, um tempo de devocional, orando, pedindo direção para Deus, pedindo, né, o que Ele queria falar com a gente hoje. E Ele sempre fala comigo primeiro, né, sempre fala com quem vai pregar primeiro. E o tema, né, que eu coloquei para a nossa reflexão hoje é sobre prioridades. O que é isso, né? Prioridades. O Murilo fez um slide para nós, né? Prioridade. De acordo com o dicionário, né, o que é prioridade? Prioridade significa preferência, oportunidade de acordo com a lei, que consiste em ultrapassar os demais, como, por exemplo, uma grávida na frente da fila do banco, né? Ela tem prioridade. Um idoso também tem prioridade de passar à frente, né? Condição do que ocorre em primeiro lugar, o primeiro em relação aos demais. Estado de quem ou do que ocupa o primeiro lugar. Esse aqui vai dar muito certo com o que eu quero falar, né? Estado de quem ou do que ocupa o primeiro lugar. Isso é o significado de prioridades. E quais são os sinônimos dessa palavra? Prioridade é o sinônimo de preferência, primazia, precedência e primado. Ou seja, resumindo tudo, o que é prioridade? Aquilo que está em primeiro lugar. Aquilo que está acima, à frente de todas as coisas na nossa vida. Prioridade. Isso significa prioridade. Coloquei algumas perguntas aqui para a gente começar a refletir hoje. Eu queria que, assim, né, vamos orar primeiro, né, antes de a gente ler a palavra. Vamos fechar nossos olhos. Pai, nós te louvamos mais uma vez. Aquieta o nosso coração agora. Nós queremos assentar aos seus pés. Como nós cantamos aqui, é aqui que eu me sinto muito bem. E não há outro lugar melhor do que a sua presença. Que os nossos corações agora estejam rendidos à sua palavra, rendidos à sua soberania, sobre a sua liderança aqui, Espírito Santo. O Senhor é o dono das nossas vidas, o Senhor é aquele que nos comprou. E nós te pedimos nessa noite, Deus, cativa o nosso coração, atrai o nosso coração. Abre, Deus, a nossa mente, abre, Deus, nosso pensamento, a nossa mente hoje nessa noite, Pai. A sua palavra, ela é como uma espada, ela é como uma faca de dois gumes. Ela é viva, ela é eficaz, ela penetra onde o ser humano não consegue. E em nome de Jesus nós te pedimos, libera a sua palavra sobre nós. Que ela encontre aqui corações abertos, corações receptivos, corações, Deus, totalmente sedentos pela sua presença e pela sua palavra, em nome de Jesus, amém? Então, o que nós temos priorizado? O que você, o que eu tenho priorizado nesse tempo? Qual que tem sido a nossa prioridade de vida, nossa prioridade do nosso dia a dia, da nossa semana? O que eu tenho colocado em primeiro lugar na minha vida? O que ocupa os nossos pensamentos? O que ocupa o seu pensamento? Quando você acorda, quando você levanta, enquanto você está trabalhando, enquanto você está fazendo as suas coisas, o que ocupa os seus pensamentos? O que reina nos seus pensamentos? O que é a prioridade dos seus pensamentos, dos nossos pensamentos? O que tem o primeiro lugar nos nossos corações? Quem tem a primazia do nosso coração? Pela manhã, quando acordamos, o que vem em primeiro lugar nos nossos pensamentos, o que vem
primeiro o nosso dia? O que nós fazemos primeiro ali quando nós acordamos? Quais têm sido nossas atitudes ao começar o nosso dia? O que você faz quando você acorda? O que você faz? O que eu faço quando eu acordo? Eu vou correndo trabalhar, eu vou correndo fazer minhas coisas. Eu coloco o meu trabalho acima de tudo. Eu coloco o meu trabalho, as minhas responsabilidades externas acima de tudo, à frente de tudo. Ou será que eu coloco o Senhor na minha vida em primeiro lugar no meu dia? Em que grau de prioridade Jesus e a palavra dele ocupa em nossas vidas? Qual que é o grau de prioridade que Deus tem na sua vida? Qual que é o grau de prioridade que eu dou para Jesus na minha vida? Qual que é o grau de prioridade que eu dou para a palavra de Deus na minha vida? Nas minhas atitudes, nas minhas decisões, naquilo que eu faço, naquilo que eu penso, naquilo que eu projeto, aquilo que eu planejo. O Senhor tem ocupado o primeiro lugar no meu coração? O Senhor tem ocupado o primeiro lugar no seu coração, no nosso coração? Vamos abrir lá agora na palavra, lá em Mateus capítulo 6. A gente vai ler um pouco, o texto é um pouco grande, mas eu quero ler ele todo. A gente vai começar a partir do verso 19. Os capítulos de Mateus, o capítulo 5, 6 e 7 fala do Sermão do Monte. Se nós pegarmos esses 3 capítulos, eles são os capítulos mais ricos de toda a Bíblia, porque ele fala sobre tudo que a gente devia fazer, tudo aquilo que a gente devia colocar em prática na nossa vida. Algumas pessoas falam, se toda a Bíblia não se perdesse, sobrasse somente esses três capítulos, a humanidade seria transformada, a humanidade seria salva, porque existem nesses capítulos riquezas, valores que nós precisamos colocar em prática na nossa vida. E lá no capítulo 6, versículo 19, fala o seguinte: não acumulem tesouros sobre a terra, onde as traças e a ferrugem corroem, e onde os ladrões escavam e roubam, mas ajuntem tesouros no céu, onde as traças e a ferrugem não corroem, e onde os ladrões não escavam nem roubam. Olha o versículo 21, porque aonde estiver o seu tesouro, aí estará também o seu coração. Agora a gente vai ler no versículo 24. Ninguém pode servir a 2 senhores, porque ou irá odiar um e amar o outro, ou irá se dedicar a um e desprezar o outro. Vocês não podem servir a Deus e as riquezas. Agora no versículo 25. Por isso digo a vocês, não se preocupem com a sua vida, quanto ao que irão comer ou beber, nem com o corpo, quanto ao que irão vestir. Não é a vida mais do que o alimento, e não é o corpo mais do que as roupas? Observem as aves dos céus, que não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiros. No entanto, o Pai de vocês, que está no céu, a sustenta. Será que vocês não valem mais do que as aves? Quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar um côvado ao curso de sua vida? E por que se preocupam com o que vão vestir? Observem como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham nem fiam. Eu, porém, afirmo a vocês que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã lançada no fogo, não fará muito mais por vocês, homens de pequena fé? Portanto, não se preocupe dizendo que comeremos, que beberemos ou com que nos vestiremos, porque os gentios é que procuram todas essas coisas. O Pai de vocês que está no céu sabe que vocês precisam de todas elas. E olha o segredo. Esse aqui é o segredo da nossa vida. É o que nós precisamos colocar em prática. Porque assim como eu tenho certeza que você se preocupa com essas coisas. Na nossa humanidade limitada, na nossa humanidade tão dependente das coisas desse mundo, nós nos preocupamos muito com essas coisas. Nos preocupamos com o dia de amanhã, nos preocupamos com o que a gente vai fazer, o que vai acontecer. A nossa vida
principalmente no tempo que nós vivemos, é uma vida muito ansiosa. É uma vida que coloca tantas preocupações, tantas coisas à frente, tantas coisas como prioridade na nossa vida. Eu tenho certeza que você passa, às vezes, ou já passou, por situações assim. Nós nos preocupamos com tantas coisas terrenas, com tantas coisas materiais, com tantas coisas desse mundo. E olha o versículo 33, e é o próprio Jesus que está falando isso. Não é os discípulos, não é alguém que ouviu, é o próprio Senhor nos ensinando como que é viver nessa terra. O que nós precisamos fazer para viver nessa terra. Versículo 33, mas busque em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. E todas essas coisas que muitas vezes nós gastamos tanto tempo para buscar, todas essas coisas que nós gastamos tanto tempo, tanta força, tanta força humana, física, mental, para alcançar, sabe o que nós devíamos fazer? Buscar a Deus em primeiro lugar, porque tudo que nós vivemos a vida inteira para conquistar, Ele vai nos dar. A Bíblia não mente, a Bíblia não é uma mentira, a Bíblia é a palavra de Deus. Mas busque em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhe serão acrescentadas. Nós não vamos precisar correr, se esforçar, viver uma vida tão ocupada, tão ansiosa atrás dessas coisas, se nós colocarmos Deus em primeiro lugar na nossa vida. Se Jesus é a sua palavra, Jesus é as suas promessas, Jesus é a presença dEle, for a primeira coisa da nossa vida, tudo isso vai nos alcançar. Essas preocupações, essas coisas que nós corremos tanto atrás, vai nos alcançar. Porque sabe, esses versículos eles falam muito comigo, porque quantas vezes nós nos preocupamos com o que nós vamos comer, né? Lógico, a gente tem que trabalhar, pessoal, todos têm que trabalhar sim. Mas quantas vezes nós colocamos o trabalho acima de Deus, colocamos as nossas coisas acima da presença de Deus? E a gente já viu um passarinho morrer de fome? Eu nunca vi um passarinho morrer de fome. Nunca vi um animal morrer de fome. E olha tanto que é forte isso, nós nos preocupamos com a nossa roupa, com a nossa aparência. Nós colocamos tanto a nossa aparência em primeiro lugar, o que as pessoas vão achar e tal. E Jesus ele fala assim, olha para o lírio do campo, olha para uma flor, a textura dela. Nem Salomão, o homem mais rico de toda a terra, o homem que teve toda a riqueza para ele, que com certeza se vestiu de linhos finíssimos ali, nem Salomão em toda a sua glória se vestiu como qualquer um deles. E a flor você vê hoje, daqui 2 dias ela não existe mais. Se Deus veste o lírio do campo, que hoje existe, amanhã já não está aqui mais, Ele não vai cuidar das nossas necessidades, daquilo que nós precisamos. Quantas vezes nós invertemos essa escala de valores? Quantas vezes nós invertemos essa escala de prioridade na nossa vida? Eu falo por mim mesmo. Essa palavra ela veio primeiramente para mim hoje. Enquanto eu estava pensando, enquanto eu estava meditando ali durante a semana, mas hoje que eu sentei mesmo à tarde e comecei a escrever, nossa, tanto que Deus falou comigo. Porque quantas vezes eu me encontrei e me encontro atrás dessas coisas, colocando essas coisas em primeiro lugar na minha vida. E aqui está o segredo de toda uma vida sem ansiedade, de toda uma vida sem preocupações. Quando nós colocamos o Senhor em primeiro lugar, quando nós entendemos que Ele é o supridor das nossas vidas, que Ele é quem supre todas as nossas necessidades. Muitas vezes Ele não vai dar aquilo que nós queremos, mas Ele vai dar sim aquilo que nós estamos precisando, aquilo que nós necessitamos. Então qual que é a nossa prioridade? Qual que tem sido nossa prioridade nesse tempo, nesses dias? Mas quantas vezes, né, eu falei as preocupações, os cuidados com as coisas desse mundo têm nos roubado do Senhor. Quantas coisas têm sido colocadas em primeiro lugar nas nossas vidas e Jesus tem ficado em segundo, em terceiro, em quarto, em último plano, em último lugar da nossa vida. Se der tempo, eu oro. Se der tempo, eu leio a Bíblia hoje. Se eu não estiver cansado, eu vou ler a Bíblia hoje. Se eu não estiver cansado hoje, eu vou na célula, eu vou na rede de jovens.
Se a minha vida estiver tudo bem, se eu estiver tranquilo, eu vou participar das coisas, eu vou orar, eu vou ser uma pessoa dedicada a Deus. Quantas vezes nós falamos isso? Eu já falei isso. Estou cansado hoje, eu não estou a fim de orar. Estou cansado hoje, eu não vou ler a palavra, eu não vou meditar na palavra. Nós muitas vezes invertemos as nossas prioridades. Muitas vezes nós invertemos aquilo que precisaria ser a nossa maior motivação de existência da vida. A nossa maior motivação precisa ser o Senhor, precisa ser Deus, sabe? Precisa ser as coisas de Deus. Eu falo não somente você participar de um culto que é importante, sim, lógico que é vital, mas o nosso dia a dia, nossa semana, quando nós acordamos, quando nós vamos trabalhar, quando nós vamos tomando nossas decisões, quando o pecado bater ali na nossa porta, quando as tentações desse mundo bater na nossa porta, quantas vezes nós priorizamos os nossos desejos, quantas vezes nós priorizamos as nossas vontades, e nós não colocamos o Senhor como o centro da nossa vida, como o bem mais precioso. Nós só priorizamos, querida, aquilo que entendemos que é o que é realmente importante para nós. Nós não priorizamos coisas que nós não entendemos que seja relevante, que seja importante para nós. Isso é verdade ou não é? Você vai priorizar uma coisa que para você não é importante? Eu não vou. Eu só priorizo na minha vida aquilo que eu tenho plena convicção que é importante para mim. Eu tenho plena convicção que é importante. Se nós não temos priorizado o Senhor, sabe o que nós estamos dizendo? Jesus, tem coisas mais importantes do que investir tempo em oração, tem coisas mais importantes do que eu parar o que eu estou fazendo aqui para escutar o Senhor, para orar, para buscar a sua presença. Nós não falamos com palavras, mas muitas vezes as nossas atitudes, as nossas prioridades vão falar muitas vezes sobre isso. Hoje, essa rede aqui poderia estar lotada de pessoas aqui. Os cultos poderiam estar lotados, mas sabe por quê? Muitas vezes nós encontramos outras prioridades. Se pessoas não estão aqui hoje, é porque tiveram outras prioridades, e não o Senhor. Estar aqui é uma atitude que revela realmente quem é importante para mim, quem faz todo sentido da minha vida. É Jesus? É o Senhor? Então eu vou estar, mesmo que eu estou cansado, mesmo que eu estou desanimado, mesmo que eu estou alegre, mesmo que eu estou com dinheiro na carteira ou sem dinheiro, eu estou aqui. O Senhor é a primazia. Não importa a situação, não importa o momento, não importa os compromissos externos, o Senhor é a minha prioridade. O Senhor precisa ser a nossa prioridade. Se queremos passar em um vestibular, o que nós temos que priorizar? Os estudos. A gente não passa sem estudar. A gente não vai alcançar um lugar na faculdade, uma faculdade pública, né, Milena? Você tem que estudar muito, Milena? A Milena morre de estudar, né? Porque ela quer passar no vestibular, né, Milena? Então ela tem que priorizar essas coisas. E ela acha isso importante. Então, se nós achamos importante o Senhor, se o Senhor é realmente importante para nós, por que nós não priorizamos o Senhor? Porque quando aparecem outras coisas, nós deixamos o Senhor em segundo plano, em segundo lugar na nossa vida. Se queremos realmente crescer em Deus, viver o propósito do Senhor que Ele tem para cada um de nós, porque você tem um propósito em Deus, sabia? Você não está aqui à toa, você não está nesse mundo à toa, você não está nesse mundo apenas para ocupar um lugar na terra, que Jesus te fez com um propósito. Você crê nisso? Você entende isso? Que você está aqui não para somente esquentar uma cadeira numa igreja. Jesus te fez com um propósito eterno. Desde a criação do mundo, Jesus já sonhava comigo e com você. Ele colocou algo dentro do nosso coração, um propósito. Se nós realmente queremos viver isso na nossa vida, se nós queremos crescer nesse propósito, experimentar coisas dentro do que Deus tem para nós, será necessário priorizá-lo em tudo na nossa vida, em todas as nossas decisões, em todas as nossas conquistas, em todas as nossas derrotas, em todas as nossas frustrações, em todas as nossas alegrias. O Senhor precisa ser prioritário na nossa vida, na minha vida e na sua vida.
Não tem como, a Bíblia fala, não tem como nós servirmos a dois senhores, é impossível isso. Não tem como entrar por duas portas ao mesmo tempo. Existe a porta estreita, a porta larga. Somente nós precisamos escolher somente um destino, somente um caminho. Isso vai revelar muito o que está no nosso coração, querido. Isso vai revelar muito o que está no nosso coração. No louvor eu fico lá atrás orando, intercedendo, e eu vejo assim, uma resistência tão grande na hora da adoração. Eu tenho certeza que as meninas até sentem isso muitas vezes. A presença de Deus está fluindo, as pessoas estão assim, entrando na presença de Deus, e tem pessoas assim tão... só está de corpo presente, não está se entregando, não está vivendo aquilo que está acontecendo nesse momento. Eu fico tão triste, e eu fico pensando, o que Deus pensa sobre isso? Qual que é a reação de Deus ao ver que Ele está se movendo aqui, a presença de Deus está aqui, nós não estamos priorizando a Deus, nós não estamos priorizando o momento que nós temos com Ele aqui. Isso me dói, eu fico pensando no coração de Deus, o que isso traz no coração de Deus, sabe? Que o Senhor nos confronte nessa noite. Essa palavra, eu quero que ela seja uma palavra de confronto para nós mesmos, sabe? Que Deus quebre todas as fortalezas, todas as mentiras e sofismas que muitas vezes está a impregnar nossa mente, e que está tudo bem, que está tudo tranquilo. Qual que é o primeiro mandamento que está na palavra? Qual que é o primeiro mandamento? Vocês lembram qual que é o primeiro mandamento? Amará o Senhor. Põe para mim Mateus 12:30, Marcos 12:30, Michel. Olha lá. Amarás, pois, o Senhor teu Deus, metade do seu coração, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todo o seu entendimento e de toda a sua força. Será que nós temos amado a Deus desse jeito? Será que nós temos amado e vivido com Deus desse jeito? 50% das minhas emoções eu dou para Deus, 50% das minhas emoções é para eu viver as minhas coisas, 50% das minhas forças eu vou servir ao Senhor. A Bíblia não fala isso, a Bíblia fala que tem que ser de todo o coração. A gente fala que, pensamos que é um versículo, e amarás a Deus acima de todas as coisas, não está na Bíblia, né? É isso aqui que está na Bíblia. Amar a Deus de todo o nosso coração, toda a nossa força, todo o nosso entendimento. Será que nós temos amado a Deus dessa forma? Eu creio que Deus não quer nada menos que isso. Eu creio que Deus não aceita nada menos que isso. Que nós amemos Ele dessa forma. Porque foi assim que Ele nos amou. Foi assim que Ele nos amou. Ele derramou todo o seu sangue, Ele entregou toda a sua vida. Ele se despiu de toda a sua glória, de tudo que ele tinha, toda a sua honra, toda a sua majestade, veio nessa terra e morreu, entregou sua vida por inteiro por nós. Então aqui fala, colocando o Senhor acima de tudo das nossas vidas. É assim que precisa ser. É assim que precisa ser. As 2 semanas atrás, eu acho que foi na semana passada, o sábado passado, não lembro se foi sábado passado ou sábado retrasado. Foi uma rede muito forte, né? Até comentei com a Cíntia, né, com a Lu. Foi o dia que nós fomos no pastel, não sei. Sabe, foi um momento muito forte ali com Deus, muito, muito profundo mesmo. E eu estava conversando com o Daniel ali, e eu falei assim, cara, eu cresci na minha vida espiritual dessa forma, vivendo nessa intensidade com Deus, porque foi uma rede bem intensa. A presença de Deus veio com muita força mesmo, né? Arrebatou corações aqui e veio com muita força. Eu falei assim, eu cresci na minha vida espiritual vivendo isso aqui. E por que acabou? A culpa não é da igreja, a culpa não é dos pastores, a culpa é nossa. A culpa muitas vezes é dessa geração que não tem sede, não tem anseio de viver isso aqui, ó, amar a Deus de toda a sua força. Quantas vezes nós ficávamos aqui, ó, até 3 horas da manhã, depois da rede. Não era conversando, fiado, não era fazendo nada. Era adorando a Deus. Eu cresci em Deus dessa forma, né? Os mais velhos aqui vão lembrar dessas redes. A Cíntia cansava de tocar violão. O louvor acabava, querido, nós ficávamos aqui. Porque o que me interessava era Jesus. O que interessava para aquela geração toda era o Senhor. Nós esquecíamos de comer, nós esquecíamos de sair depois ali para comer um lanche.
O que nos importava era o Senhor. E hoje eu vejo, sim, infelizmente, uma geração que não tem se importado com essas coisas de verdade. Porque eu lido com jovens, eu lido com adolescentes, eu sei, eu já falei isso para eles já. É uma geração muito diferente, que precisa mudar, que precisa realmente buscar o Senhor como a prioridade da vida deles, sabe? Quantas vezes eu vou conversar com eles e é uma superficialidade na palavra, não entende, não conhece as escrituras direito. Não tem. Eu me converti no sábado, dia 7 de abril de 2007, no sábado. Dia 9 de abril, a primeira coisa que eu fiz foi comprar uma Bíblia. Eu não tinha Bíblia. A primeira coisa que eu fiz foi comprar uma Bíblia. Eu tenho até hoje a minha primeira Bíblia que eu comprei. Eu comecei a ler naquele dia. Eu só não comprei no domingo, no outro dia porque era domingo. Segunda-feira eu fui cedinho, passei na livraria e comprei uma Bíblia. Ela andava na minha bolsa. Eu era um cobrador, né, na época, de bicicleta. Ela andava na minha bolsa de cobrança. Os meus que eu tinha ali tranquilo, levava para o serviço, começava a ler. Parava na praça ali, fazia o serviço rapidinho, parava na praça, ele começava a ler. Vai conversar com um jovem hoje sobre isso. Vai conversar com uma pessoa que está chegando agora na igreja sobre isso. As nossas prioridades têm mudado e isso tem levado uma geração inteira, sabe, a viver uma vida religiosa. Nós precisamos mudar isso na nossa vida. Talvez você se encontre assim nessa noite. E que seja noite de arrependimento sobre a sua vida. Que seja noite de mudança, seja noite de decisões diferentes a serem tomadas hoje aqui, sabe? E para a gente finalizar, eu não vou gastar muito tempo. Para a gente finalizar, eu coloquei aqui alguns exemplos de pessoas que priorizaram a Deus e quais foram os resultados. Exemplos de pessoas que priorizaram a Deus acima de tudo e foram honradas por Ele. O primeiro aqui é José, lá no Egito. Antes de ele chegar no Egito, o que aconteceu com ele? Os irmãos dele não gostavam dele, os irmãos dele queriam matá-lo, né? E um deles, não, vamos fazer isso, não, vamos vender ele para os esqueci o nome dos ismaelitas. Para os ismaelitas, e vendeu o próprio irmão, né, o mais novo. Ele tinha ali a sua adolescente de 15 anos, 16 anos mais ou menos, e foi vendido para uma terra estranha. Ele foi parar no Egito. Eu creio que a grande parte conhece a história, né? Ele foi para uma terra distante, uma terra onde adoravam vários deuses. Era uma terra idólatra, era uma terra que adorava assim, uns deuses bem, né, bem cabulosos ali. Ele foi para esse lugar, longe da sua família, longe do lugar onde costumamente adorava a Deus. Ele perdeu tudo isso. Ele só não perdeu a sua vida com Deus. Ali ele foi injustiçado, ali ele se tornou escravo, ali ele foi preso, injustiçado. E quando o pecado bateu a porta, ele falou assim: eu não posso pecar contra o meu Deus. Eu não posso fazer isso. Eu não posso abrir mão, eu não posso desonrar a Deus, porque Ele está aqui. A minha família, a minha parentela, o lugar onde eu moro, eu estou bem longe disso. Os olhos dessas pessoas não estão aqui, mas eu não posso fazer isso. Ele fala isso: eu não posso desonrar a Deus, eu não posso pecar contra Deus e contra o Senhor dele lá. Mas ele coloca em primeiro lugar: não posso pecar contra Deus. Eu não posso fazer isso. Era um jovem que tinha, era um ser humano que tinha desejos, tinha sensações, tinha tudo. A mulher deu em cima dele. E ele poderia muito bem fazer tudo o que ele queria, porque estava longe, né, da família dele, mas o Senhor estava lá. E ele tinha essa consciência que onde ele estivesse, onde ele fosse, o Senhor estaria com ele. O Senhor estaria com ele. E quantas vezes eu já vi assim, né, acontecer na faculdade. A pessoa vai para a faculdade e infelizmente abre mão das coisas de Deus, abre mão da presença de Deus, começa a entrar por outros caminhos. Assim, eu me converti dentro da faculdade, mas eu vi muitas pessoas se desviar dentro da faculdade. Infelizmente, muitas pessoas. E ele precisa ser um exemplo para nós, porque ele foi jovem, um exemplo jovem aqui, ó, ele foi jovem para nós.
Diante de tantos desafios, diante de tanta provação, ele honrou a Deus, ele conseguiu honrar. Mas sabe por que ele conseguiu isso? Quem estava em primeiro lugar na vida dele? Era o Senhor. Porque se fossem os desejos, se fossem as vontades dele, ele não aguentaria, ele não suportaria. Mas é porque ele tinha convicção: Deus é o primeiro na minha vida. E nós sabemos do final da história dele. Ele foi fiel a Deus. Ele colocou o Senhor como o primeiro lugar na vida dele. Ele se tornou o segundo maior daquela nação. Ele só não estava acima do faraó, mas ele governou aquela nação. Ele salvou a sua família. Ele salvou a sua geração inteira. Se ele não tivesse se posicionado, pensa, se ele não tivesse se posicionado, o que poderia acontecer? Nós precisamos, pensar. É um exemplo, assim, claro para a gente, que Deus, ele honra aqueles que priorizam a Ele. Talvez você pense: nossa, mas nada acontece na minha vida, nada flui, nada dá certo. Sonda o seu coração, querido. Vamos sondar nosso coração. Porque o erro não está em Deus, o erro não está na palavra de Deus, mas muitas vezes está no nosso coração. Porque José, ele poderia muito bem se revoltar contra Deus. Eu fui vendido pelos meus irmãos, eu fui injustiçado, eu fiz nada, e olha o que eu estou vivendo, eu estou na cadeia, estou preso, eu estou longe da minha família, estou longe dos meus irmãos, olha o que está acontecendo. Mas não, ele não fez isso. Ele honrou a Deus, ele priorizou o Senhor naquele lugar. E quem prioriza a Deus é honrado por Ele. Quem prioriza a Deus vive coisas extraordinárias em Deus. Então, se muitas coisas não estão fluindo, o erro não está em Deus, não está na palavra, muitas vezes está no nosso coração. O que eu tenho priorizado, o que tem sido o primeiro lugar na minha vida? Segundo exemplo aqui, Daniel e seus amigos, é um exemplo muito parecido com esse. Eu queria ler, vamos abrir lá em Daniel, capítulo 1, e a partir do verso 1, eu vou ler aqui no celular. No ano terceiro do reinado de Joaquim, rei de Judá, Nabucodonosor, rei da Babilônia, veio a Jerusalém e a sitiou. O Senhor entregou nas mãos dele Joaquim, rei de Judá, e alguns dos utensílios na casa de Deus. Nabucodonosor levou esses utensílios para a casa de Sinar, para o templo do seu Deus. Deus em letra minúscula aí, ó. E o pôs na casa do tesouro do seu Deus. Depois o rei ordenou a Aspenaz, chefe dos eunucos, que trouxesse algum dos filhos de Israel, tanto da linhagem real como dos nobres, jovens sem nenhum defeito, jovens, aqui não está velhos, jovens, sem nenhum defeito, de boa aparência, sábios, instruídos, versados no conhecimento, e que fossem competentes para servirem no palácio real, e que Aspenaz lhe ensinasse a cultura e a língua dos caldeus. Guarde esse seu coração. E Aspenaz lhe ensinasse a cultura e a língua dos caldeus. Não pertencia ao povo de Israel. O rei determinou que eles recebessem uma alimentação diária, tirada das finas iguarias da mesa real e do vinho que ele bebia. Os jovens deveriam ser educados ao longo de 3 anos. Ao final desse período passariam a servir ao rei. Entre eles se achavam Daniel, Ananias, Misael e Azarias, que eram da tribo de Judá. O chefe dos eunucos lhes deu outros nomes, a saber, a Daniel, a de Beltesazar, de Ananias, o de Sadraque, a Misael, de Mesaque, e Azarias, de Abednego. Olha o versículo 8. Daniel resolveu não se contaminar com as finas iguarias do rei, nem com o vinho que ele bebia. Por isso pediu ao chefe dos eunucos que lhe permitisse não se contaminar. Olha o versículo 9, Deus concedeu a Daniel misericórdia e compreensão da parte dos chefes dos eunucos, né? 4 jovens foram levados como escravos também, né? Para esse rei, né? Servir esse rei. Eles iam passar por um tempo ali de ensinar, eles iam ser ensinados na cultura daquele povo, eles iam aprender a cultura, aprender o que eles faziam, o que eles adoravam. E 4 jovens da tribo de Judá, pertencentes a Deus, adoravam a Deus, o nosso Deus, foram também junto com eles.
Se você pegar toda essa história, se você pegar todo esse livro, você vai ver que esses 4 jovens não se dobrou diante daqueles deuses. Mesmo em terra estranha, poderia muito bem também ser como José. Eu vou, né, já estou aqui no meio desse povo, né? Vou fazer o que eles estão fazendo. Mesmo longe da sua terra, mesmo longe do lugar onde o Senhor era adorado, eles decidiram firmemente no coração: o Senhor é a minha prioridade. E se você sabe da história, né? Eles foram provados nesse lugar. Emitiram uma lei que não poderia orar. E Daniel tinha o costume de orar 3 vezes por dia. E ele orou 3 vezes por dia mediante esse decreto. Ele enfrentou a morte, mas ele não renunciou à sua fé. Por quantas coisas nós temos renunciado à nossa vida com Deus? Coisas tão pequenas, coisas tão muitas vezes irrelevantes. Esse homem, ele estava diante de um decreto de morte, e mesmo assim ele fez questão: eu vou adorar o Senhor. Se eu morrer, eu estarei com Ele. Se eu viver, Ele estará comigo. E quantas vezes nós temos deixado de caminhar, de andar com Deus, virando as costas para Deus, por coisas tão pequenas, por intrigas, por coisas tão pequenininhas, pessoal. Nós precisamos meditar sobre isso. Ele fez isso, ele orou 3 vezes por dia, ele foi para a cova dos leões. E por não se dobrar, por não se render, por não abrir mão à presença de Deus, Deus o honrou na cova dos leões. Nós sabemos o que aconteceu. Ele saiu ileso daquele lugar. Os outros 3 amigos dele fizeram uma estátua gigantesca do rei. Na hora que tocasse uma trombeta, toda nação deveria se prostrar aquela imagem, aquela estátua. Ali estavam outros israelitas. Eu fico pensando sobre isso. Não tinha só 3 ali. Tinha outras pessoas que pertenciam ao povo de Israel. Só os 3 não se dobraram. Isso precisa falar muito forte no nosso coração. Nós pertencemos ao povo de Deus. Nós pertencemos à igreja do Senhor, ao povo escolhido dele. A quem nós temos se dobrado? A que eu tenho me dobrado? A que povo eu tenho pertencido? Será que as afrontas do inferno têm me feito dobrar e negociar minha fé? Eles 3 foram os únicos que ficaram eretos e não se dobraram. E sabe qual era a sentença, né? A fornalha de fogo ardente, 7 vezes mais quente do que o normal. E eles foram lançados ali. E o fim da história, o Senhor estava passeando junto com eles naquele lugar. Escuta, vale muito a pena a gente priorizar o Senhor. Vale muito a pena a gente priorizar e amar essa palavra aqui. Vale muito a pena viver o que está escrito aqui. Mas porque muitas vezes nós não temos dado tanto valor e nós não temos valorizado essas coisas, por conta das afrontas, aquilo que eu tenho que deixar, aquilo que eu tenho que parar de fazer. O Senhor estava passeando com eles naquele fogo, e eles saíram ali sem cheiro nenhum de fogo, de fumaça. Nada aconteceu com eles. O Senhor os livrou dentro da fornalha. O Senhor não os livrou da fornalha, mas os livrou dentro da fornalha. E a Bíblia fala assim que aqueles que jogaram, os 3 se queimavam. Antes de cair ali, eles se queimavam ali. Tão forte que era aquele fogo. O Senhor honra aqueles que prevalecem. O Senhor honra aqueles que não negociam princípios inegociáveis. E a última história, que eu acho assim também muito, muito forte, né? É Marta e Maria. Eu já preguei isso no ponto de pregação, é uma coisa que Deus tem falado muito no meu coração através daquela canção, né? Com Maria, a boa parte, né?
Lá em Lucas 10, a gente não vai ler, do 38 a 42, fala que Jesus estava nessa casa. Jesus chegou naquela casa com 12 homens, 13, 14 com Lázaro. Eles estavam vindo de uma viagem, não sei, às vezes estavam com muita fome, estavam cansados da viagem, e eles chegaram naquela casa. Existiam ali duas irmãs, Marta e Maria. A Bíblia fala assim que Marta, porém, corria de um lado para o outro, desesperada, né, louca ali. Pensa, né, uma mulher receber, né, 13 homens ali naquela casa, né, é um desafio muito grande, né? Pensa. Com certeza aquela mulher fica louca, né? O que eu vou fazer? Eu tenho que esquentar água, eu tenho que colocar mais água no feijão, eu tenho que matar um frango. Eu não sei o que ela pensou, né? A mulher pensa muito sobre isso, de servir. Mas ali tem Maria. Maria estava aos pés de Jesus. Maria estava aos pés de Jesus. Ela quebrou todos os paradigmas da época, porque ela não poderia estar naquele lugar. Ela não poderia estar ouvindo da palavra, aprendendo a palavra junto com os homens. E para ela nada importava. Se eles iam comer ou não, se a casa estava bagunçada ou não. A pessoa mais importante estava naquela casa. A pessoa mais importante da vida dela estava naquela casa. Marta tentou repreender Jesus, até brigou com Jesus. Jesus, olha, manda que ela venha, né, me ajudar, você está vendo o que está acontecendo? Jesus falou assim: Marta, Marta, você anda inquieta com tantas coisas. Uma só coisa necessária. E Maria escolheu a boa parte, e dela não será tirada. Em toda a história, queridas, quando essa mulher aparece, quando Maria aparece, ela escolhe apenas um lugar: os pés. Os pés de Jesus era o que mais importava para ela. A presença de Jesus na vida dela é a coisa mais importante. Mais importante. Mais importante do que tudo ali era os pés de Jesus, era a presença de Jesus. O que nós temos escolhido? Qual lugar nós temos estado diante de Deus? Servir é importante? É importantíssimo servir. É importantíssimo. Faz parte do propósito. Mas nada vale mais do que a presença de Jesus. Nada vale. A primeira canção que o Bruno cantou, ministrou, foi Aqui com Você. É onde eu consigo ser quem eu sou. Aquela mulher encontrou a identidade dela. Aquela mulher encontrou o lugar dela. Aquela mulher encontrou a razão de existência da vida dela. Era o Senhor. E Jesus falou assim: isso não vai ser tirada dela. Isso não vai ser tirada. Títulos, posições, não vale nada diante de alguém que está diante de Deus. O que nós temos escolhido? Amanhã, mas principalmente, porque amanhã tem culto, mas principalmente na segunda-feira, na terça, na quarta, quando os olhos dos nossos irmãos não nos veem, o que eu vou priorizar? Na minha vida toda, na minha existência toda, o que eu vou priorizar? Aqueles que priorizam a si mesmo vão encontrar somente coisas naturais, coisas terrenas. Aqueles que priorizam a Deus vai viver o sobrenatural de Deus. E que nessa noite o Espírito Santo possa nos atrair. Possa nos atrair de novo. Que nessa noite nosso coração se torne como dessa mulher, como de Daniel, como de José, como de Paulo, que abandonou tudo por conta de um conhecimento elevado que ele teve de Jesus. Por conta de, como a Michelle pregou ali, Pedro queria pescar, ele pescou, mas quando Jesus chamou ele abandonou tudo.
Ele conquistou o que ele queria, mas a hora que ele viu o Senhor vale muito mais do que um barco cheio de peixe. O Senhor vale muito mais do que um vaso de alabastro. O Senhor vale muito mais do que uma posição no palácio. O Senhor vale muito mais do que tudo que eu conquistarei nessa terra. O Senhor vale muito mais. Que o Espírito Santo realmente possa nos atrair de volta para Ele. Eu falo isso, eu me coloco como primeiro aqui, queridos. Como eu falei, essa palavra tem falado muito comigo. Hoje eu acordei às 5 horas da manhã com essa palavra queimando meu coração. Deus começou a me perturbar de manhã, realmente, para mim orar e buscar isso. Nesses dias que antecederam essa palavra. Que comece de nós, sabe? Que comece a partir de nós. Eu queria que essa igreja estivesse cheia. Mas se Deus te trouxe aqui é porque pode começar de você. Ele quer que comece de você e de mim nessa noite. Uma geração que prioriza a Deus. Quem estuda lá na sua escola, as pessoas precisam ver quem Jesus é. Era para mim, querido, ter me convertido há muitos anos atrás, muito tempo atrás. Eu estudei com pessoas que eram cristãs, que falavam que eram cristãs. Mas infelizmente o mau testemunho dessas pessoas me fizeram ter ranço de igreja, ranço de crente. Ao ponto de eu não gostar de crente realmente, por conta dos maus testemunhos. Porque às vezes na igreja é de uma forma, mas lá na escola é de outra forma. Aqui canta santo, 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 lá fora nem vou falar que tipo de canção canta, porque eu já presenciei isso. Nós temos que ser muito mais lá fora, porque aqui é muito fácil. Se posicionar aqui na igreja, levantar as mãos onde todo mundo, os olhos veem, é muito fácil. Precisamos ser como Daniel. O que falta muito na geração são uma geração como Daniel, que na faculdade não abre mão, que lá na escola não abre mão, que lá no trabalho, quando aparecer alguma coisa errada, você se posiciona. Nós precisamos ser como essas pessoas aqui, ó, exemplos para nós. Exemplos. Se eu não me engano, em Hebreus fala assim, que tudo foi escrito para o nosso entendimento, para o nosso ensinamento, para ensinar. Para ensinar. Para ser como essas pessoas e para ser como outras pessoas que não valorizam, para não ser como pessoas que não valorizavam a Deus. Temos que olhar para esses testemunhos aqui, ó, para essas pessoas que marcaram suas gerações, que amaram o Senhor acima de todas as coisas. Pega a vida dos discípulos. O único que não morreu, ele foi até tentado, né? Tentaram matar, ele foi João. Ele não morreu com mártir, né? Mas tentaram matar ele. Todos os outros morreram por essa palavra, morreram pela presença de Deus. E sabe qual que é a minha pergunta? O que eles viram que nós ainda não vimos? O que eles experimentaram que nós ainda não experimentamos? Porque parece que nós vamos viver eternamente nessa terra, que parece que nós vamos viver para sempre nessa terra. O que eles viram que nós ainda não conseguimos enxergar? O que eles viram que essa geração não conseguiu ver ainda, visualizar, vislumbrar? Essa canção, a última canção, Eu Vou Subir o Monte, que muitos desistiram. O povo ficou com medo lá de Deus descer, a presença de Deus descer. O povo ficou com medo, vai Moisés, né? Se eu chegar ali vou morrer, vai lá. E Moisés foi muito ousado. Ele falou assim, Deus, eu quero te ver. E Deus falou assim, se você me ver, Moisés, você vai morrer, você não suporta. Eu quero te ver, mesmo assim. Custe me custar, eu quero te ver. Nós tememos tanto perder as coisas dessa terra. Nós tememos tanto perder as coisas que estão nas nossas mãos. Mas muitas vezes não há temor de perder a presença de Deus. Vamos ficar de pé, a gente concluir. Como eu falei, queridos, essa palavra, a minha oração hoje de manhã, antes de vir para o culto também,
foi que Deus nos confrontasse realmente. Assim como Ele me confrontou e tem me confrontado, e eu estou falando e eu estou ouvindo o que eu estou falando, então essa palavra também é para mim. Eu queria que você agora, você individualmente fechasse seus olhos. Agora tem um tempo, você e Deus, sabe? Eu não sei o que você tem priorizado. Eu não sei o que eu sei o que eu tenho priorizado. Eu sei o que eu preciso priorizar ainda mais. Talvez você precise pedir perdão, talvez você precise ajoelhar no seu lugar. Eu não sei o que você precisa fazer. Mas enquanto elas vão cantar uma canção, sabe? Se renda a Deus. Fala: Deus, atrai o meu coração para o Senhor. Atrai o meu coração de volta. Atrai o meu coração para o prumo de novo, Jesus. Oh, Espírito Santo. Espírito Santo. Comece a orar, comece a buscar Deus mesmo, sabe? Levante sua voz. Você não precisa de uma canção. Você não precisa de uma canção agora. Você precisa orar. Você precisa colocar diante de Deus a sua vida. Nós te adoramos, Jesus, nessa noite. Espírito Santo, passeia nesse lugar agora. Espírito Santo, passeia nesse lugar. Passeia nessa rede aqui agora. Passeia nessa igreja, Espírito Santo. Quebrantando corações, quebrantando, Deus, corações. Trazendo, Deus, pessoas ao arrependimento, Deus. Precioso Jesus, aos teus pés aqui estou. Que eu poderia te oferecer por tudo que tu és. Tudo que tenho eu derramo aos teus pés. Não importa o quanto custou, Jesus, teu valor é maior. Eu encontrei o meu tesouro, eu encontrei o bem mais precioso. Eu encontrei o meu tesouro, eu encontrei o bem mais precioso. Precioso Jesus, eu amo o som da tua voz. Tuas palavras são mais desejáveis que o mais doce mel. Tudo que tenho eu derramo aos teus pés. Vamos dizer: não importa o quanto custou, Jesus.
atrai o meu coração. És tudo que eu quero. Atrai o meu coração. Atrai o meu coração. Eu posso te tocar. Atrai o meu coração. Atrai o meu coração. És tudo que eu quero. Atrai o meu coração. Atrai o meu coração. Eu posso te tocar. Espírito Santo, nós te pedimos isso nessa noite, Deus. Nós te pedimos isso, Deus, essa nossa oração nessa noite. Atrai o nosso coração de volta para Ti. Atrai o nosso olhar, atrai a nossa atenção, Deus. Atrai, Jesus, a nossa devoção, a nossa rendição. Atrai a nossa adoração de volta para Ti, Jesus. Que haja lágrimas, Deus, nos nossos olhos. Que haja, Jesus, quebrantamento no nosso coração. Por Ti, somente por Ti, Jesus. Que haja um desespero de alma, Deus. Que haja, Jesus, uma sede no nosso coração, uma fome no nosso coração, de Te buscar, de Te buscar, de Te buscar, Deus. Como Oséias diz, que é tempo de buscar o Senhor, até que Ele venha, até que o Senhor venha sobre nós, nós iremos Te buscar, Deus. Mas nós Te pedimos nessa noite, Espírito Santo, atrai o nosso coração. Que o nosso prazer esteja em Ti, Jesus. Que o nosso prazer esteja em Ti, Jesus. Que o nosso prazer seja os Teus pés. Que o nosso prazer seja Sua palavra. Quando nós cantamos aqui, Deus, que as Suas palavras sejam mais desejáveis que o mais doce mel. Que a Sua palavra ecoe, que a Sua palavra seja primazia no nosso coração, Espírito Santo. Atrai a igreja, atrai, Deus, os jovens dessa rede de volta para o Senhor. Aqueles que estão distantes, aqueles, ó Deus, que estão, ó Pai, afastados, atrai de novo. Que a Sua voz ecoe, trazendo, Deus, vida, trazendo arrependimento, trazendo, Deus, quebrantamento. Nós oramos, ó Deus, para os nossos irmãos que não estão aqui nessa noite. Atrai os corações que estão distantes, Deus. E os nossos corações que estão aqui nessa noite sejam quebrantados, sejam atraídos para mais perto. Nós queremos ser como essa mulher que escolheu a boa parte, que escolheu o melhor lugar da face da terra, o lugar mais alto que um ser humano pode chegar. Não são as posições, não são os títulos, não são as profissões, não são as conquistas, não são as riquezas, não é o nosso trabalho, não é, Deus, as redes sociais, é os Seus pés. O lugar, Deus, onde nós precisamos estar é os Seus pés. E por isso, Espírito Santo, muda a nossa mentalidade. Transforma corações aqui como essa da mulher, Deus. É o que nós Te pedimos nessa noite, Espírito Santo. Nós Te damos toda a honra, nós Te damos todo louvor, nós Te damos toda adoração. Nós Te amamos, Espírito Santo. Sabe, levante sua voz, comece a declarar isso. Eu Te amo, Espírito Santo. Eu Te amo, eu amo a Sua presença. Eu amo quando o Senhor me atrai. Eu amo quando o Senhor me toca. Eu amo estar aos Teus pés.
Eu te amo, Deus, eu te amo, Deus. Gera esse amor no nosso coração, gera esse amor, Deus, no coração dos jovens que estão aqui nessa noite, no meu coração, Deus. É o que nós te pedimos, Senhor. Muito obrigado por esse culto, muito obrigado por essa noite. Que saímos aqui, Deus, com as mentes renovadas, com o pensamento transformado. A sua palavra, ela é viva, ela é eficaz, ela é mais cortante que uma espada de 2 gumes, e divide alma e espírito juntas em medulas, e é apta para discernir todos os pensamentos do coração do homem. Que essa palavra faça isso nessa noite, que essa palavra faça isso nos nossos corações, revelando as motivações, trazendo Deus de volta no prumo, em nome de Jesus. Muito obrigado, Espírito Santo, nós te adoramos, nós te aplaudimos nessa noite, Jesus, Rei dos Reis, Senhor das nossas vidas, em nome de Jesus. Queridos, o Senhor te abençoe, né? Que a graça de Deus esteja sobre sua vida, que o Espírito Santo te atrai cada vez mais, em nome de Jesus. Até amanhã, em nome de Jesus, hein? Dos teus caminhos, mas te darei a minha canção, doces palavras te darei, me sustentas em minha dor. Isso me leva mais perto de ti, mais perto dos teus caminhos. E ao redor de cada esquina, em cima de cada montanha, eu não procuro por coroas ou pelas águas das fontes. Desesperado eu te busco, frenético acredito que a visão da tua face é tudo que eu preciso. Eu te direi.